pelas mesmas dificuldades. Vamos dizer que 70% do público que eu atendo são de crianças com autismo. E assim, de idades, de todas as fases do desenvolvimento, desde crianças com 2 anos de idade até crianças com 15, 16, 18 anos de idade. Atendo toda a faixa etária, tá? Só não atendo adultos, mas existem coisas assim dentro do autismo, até eu me inspirei muito e por isso que quero trazer essa fala, que o autismo, ele, vamos dizer de uma maneira bem simples, é uma desconexão emocional, é uma desconexão com as pessoas, com as coisas, nem é uma desconexão, é uma conexão diferenciada, porque eu não posso dizer que um autista não se conecta, ele se conecta de uma maneira diferente, né? O autismo em si, assim, né, a raiz da palavra é autismo, é auto, vem de dentro de si, é estar dentro de si mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam, e eu hoje vou falar com mais segurança, porque pergunto assim, Fernanda, por que será que tem dentro dos últimos tempos, por que será que tem tanta criança com autismo? Gente, eu seria tola se eu dissesse que existe uma única razão, porque não existe, seria uma pessoa ignorante de dizer isso. Mas eu já comentei com algumas pessoas, ainda nessa semana eu vi a doutora Ilma Cunha pontuar isso como uma hipótese dela também, até me senti mais segura hoje para falar, porque ela é uma profissional muito experiente e ela veio confirmar aquilo que eu já venho pensando há muito tempo. Eu disse, olha, eu não sei quais são todas as razões, porque cada caso é um caso, às vezes são razões genéticas, hereditárias, às vezes é adquirido, a natureza, a natureza social da pessoa trouxe também, mas deduzo eu, que no futuro nós vamos ter muito mais autistas ainda. Porque se a gente parte do ponto da desconexão, o que a gente pensa aqui? Que a mãe tem um bebê dentro do ventre, ela já começa uma conexão emocional com ele, né? A gente fala, responde às mexidinhas do bebê, o pai passa a mão na barriga, a mãe passa a mão na barriga, a gente já começa a falar com aquela criança como que uma pessoa a mais já na nossa família. Notem como esse tipo de estímulo e conexão é tão importante que se vocês fossem pensar na maternidade antigamente, na época das avós, das bisavós, a gestação ela não era tratada dessa maneira. Eu tive avós, tive bisavós, já conversamos, né, quando tive a oportunidade de falar sobre isso, e não era culturalmente normal uma mãe falar com a barriga. A criança, após o nascimento da criança, começava uma conexão, o estímulo não se dava durante a gestação. Tanto é, gente, que vocês sabem, né, que o pessoal mais jovem pode nunca ter visto, mas as pessoas, né, com mais experientes já viram que antigamente os bebês nasciam com os olhos fechados, eles quase não se mexiam, deixavam eles numa salinha escurinha para ir abrindo a claridade aos poucos, né, para não. Por que isso acontecia, gente? É justamente por causa da estimulação, porque a gestação, a vida da criança, do filho, dessa criança na casa, ela só passava a ser celebrada a partir do nascimento, durante a gestação não. Hoje não, a mãe conversa, a mãe toca, a mãe ouve música, a mãe conta a história, né? Na maioria dos casos. Então, gente... E hoje as crianças só não nascem falando, vocês sabem disso, gente. Os meus filhos, o Breno que nasceu a termo, né? Ele procurava as vozes no ambiente, né? A gente achava aquilo super engraçado porque ele se movia. Conforme as pessoas falavam, ele procurava as luzes, ele procurava o som, foi a coisa mais bonitinha de ver. Os prematuros já não, eles dormiam mais, eles já não tiveram todo esse desenvolvimento que o Breno teve. Mas... vocês imaginem numa geração que se vive onde a mãe vive conectada no celular até quando a criança está dentro da barriga. Depois, quando a criança nasce, a mãe amamenta a criança com o celular na mão.
Quando termina a alimentação, aquele que é um momento muito divino, uma coisa maravilhosa que Deus deu a oportunidade da gente se conectar, liga a televisão para essa criança, para a criança se entreter com os bichinhos, com as musiquinhas, e aí lá vem tanta contribuição boa que existe, contribuição boa, tem as 3 palavrinhas, tem o cristãozinho, a galinha pintadinha, e todo mundo agora, como é que é o outro? Bolo fofos, coisas que os bebês adoram. Gente, essa criança passa a se conectar com uma TV. Ela sorri, ela ri, ela gosta de tudo aquilo, porque realmente é diversão para eles. Mas, gente, por que eu vou voltar lá no açúcar? Porque, assim, ó, a criança só conhece o mundo que lhe apresentam. Nenhuma criança sentiria falta de TV se ela não conhecesse TV. Nenhuma criança sentiria falta de uma tela, de um celular, se ela não conhecesse isso. Quem apresenta isso é a mãe, é a família, é a gente mesmo que apresenta. Ou é a babá, ou é a avó. Porque vocês já notaram como uma criança fica na frente de uma tela? Vocês já perceberam isso? Quem já não ouviu de dizer assim, ó, não, Joãozinho não incomoda nada. Não incomoda nada, só que quando o Joãozinho vai para a escola, o Joãozinho quase voa na sala de aula, o Joãozinho vai no supermercado, ele quase deixa a mãe careca no supermercado. Mas por que em casa ele não incomoda nada, gente? Porque a tela em si, gente, o celular e a televisão, eles estimulam neurotransmissores no cérebro da criança que liberam prazer. E deixa eu dizer para vocês, se a gente tivesse tempo de se aprofundar nessa área, mais ainda a gente poderia explicar para vocês o que é o prazer. E o prazer, gente, ele vicia. Tem gente viciada em prazer. Então, tem gente viciada em jogos, cassinos, tem gente viciada em sexo, tem gente viciada em tela, tem gente viciada em jogos no celular, viciada em cigarro, bebida, cocaína, crack. Por quê, gente? Porque tudo isso é prazeroso. Se não fosse prazeroso, as pessoas nunca nem experimentariam. Quando experimentam, viciam e não conseguem parar mais. Agora, tu imagina todo esse excesso de prazer, de informação, para um ser humano que está em desenvolvimento. É muito prejudicial. Há uns anos atrás eu recebi uma mãe que disse assim para mim, olha, Fernanda, sinceramente eu não tinha consciência, porque eu fui criada na frente da televisão e eu achava que isso era normal. A TV se ligava de manhã e só desligava na hora de dormir. E eu fui criada na frente da TV. E aí eu trouxe para a memória da mãe, disse, não, mãe, na tua época, dava uma sessão de desenhos pela